Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje um vídeo um pouco diferente. Eu vou trazer aqui, eu vou conversar com o ChatGPT sobre Fórmula 1. ChatGPT que está aí na moda, as inteligências artificiais cada vez melhores, cada vez trazendo mais informações, mais serviços, vamos dizer assim, para as pessoas. Eu vou conversar um pouco, tentar entender o que eles sabem sobre Fórmula 1. Eu uso o ChatGPT para ele me dar as hashtags, para ele gerar as hashtags das postagens que eu faço ali nas redes sociais do Botequim GP. Então eu vou testar aqui e perguntar o que ele sabe da história da Fórmula 1, se ele já tem alguma informação sobre história da Fórmula 1. Eu já confesso que eu já tentei pedir alguns até roteiros de vídeos para o ChatGPT de corridas mais antigas, aí dos anos 60, por exemplo, e as informações que ele dava não eram muito certas, eram, por exemplo, corrida de, não sei, Mônaco, não sei o que, de 63, vamos supor que quem venceu foi o Jack Stewart, ele dizia que quem venceu tinha sido o Jack Brabham, sabe? Então tinha algumas confusões, mas vamos testar aqui, vamos ver esse vídeo, o que ele sabe da história da Fórmula 1 e a gente vai, vamos acompanhar. Esse vídeo aqui, ele foi... tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu vi no Twitter do Valese, inclusive, ele colocou lá um print lá que perguntou ao ChatGPT sobre os melhores da Fórmula 1. Vamos ver se vai dar a mesma resposta, apesar que eu nem lembro qual a resposta que era, mas vamos perguntar aqui pro ChatGPT, começando o seguinte, ó, vamos colocar na tela aqui, olha lá, vamos colocar na tela aqui, vamos perguntar, a primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte: me dê a lista dos 10 maiores pilotos da história da Fórmula 1. Deixa eu colocar certinho aqui. Me dê a lista dos 10 maiores pilotos da história da Fórmula 1. Vamos lá, vamos ver o que ele vai colocar aqui. Olha lá. Opa! A avaliação dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 é subjetiva e pode variar dependendo dos critérios utilizados. No entanto, vou fornecer uma lista com 10 pilotos que são frequentemente considerados entre os 10 maiores da história, com base em suas conquistas e impactos no esporte. Vamos lá. Michael Schumacher em primeiro, Lewis Hamilton em segundo, Ayrton Senna em terceiro, Juan Manuel Fangio em quarto, Alain Prost em quinto, Sebastian Vettel em sexto, Niki Lauda em sétimo, Jack Stewart em oitavo, Jim Clark em nono e Fernando Alonso em décimo. Aí ele coloca. Lembrando que essa lista é baseada em opiniões e outros pilotos também podem ser considerados grandes nomes da Fórmula 1, dependendo dos seus critérios utilizados para avaliação. Bom, então vamos perguntar quais são esses outros pilotos que também podem ser considerados grandes nomes da Fórmula 1. Então, quais pilotos também podem ser considerados grandes nomes da Fórmula 1? Grandes nomes da Fórmula 1. Vamos ver o que ele responde. Além dos 10 pilotos mencionados anteriormente, há muitos outros que também são amplamente considerados grandes nomes da Fórmula 1. Aqui estão alguns exemplos dele. Aí ele colocou aqui, Nelson Piquet. Olha, ele colocou Nelson Piquet em 11º. Polêmico. Niki Lauda, Graham Hill, Mika Hakkinen, Alberto Ascari, Gilles Villeneuve, Emerson Fittipaldi, Stirling Moss, Juan Pablo Montoya e James Hunt. Ele botou o Montoya aqui no top 20. Esses pilotos tiveram carreiras impressionantes e conquistaram vitórias e campeonatos na Fórmula 1. No entanto, é importante ressaltar que a lista de grandes nomes da Fórmula 1 pode variar de acordo com diferentes perspectivas e critérios de avaliação. Então eu vou colocar, agora eu perguntei quais eram os maiores, eu vou perguntar, mas me dê a lista dos melhores pilotos. Eu troquei o termo, melhores pilotos da história da Fórmula 1, dos 10, vou colocar dos 10 melhores pilotos da história da Fórmula 1 e justifique a resposta. Justifique a resposta. Vamos ver. Agora os melhores, hein? Vamos ver. Começando anteriormente, classificar os melhores pilotos da história da Fórmula 1 é uma tarefa subjetiva e pode variar de acordo com os diferentes critérios. No entanto, vou fornecer uma lista dos 10 pilotos amplamente reconhecidos por suas conquistas, impacto no esporte e influência duradoura. A ordem apresentada é apenas ilustrativa, não representa uma classificação definitiva. Vamos ver. Vamos lá.
Michael Schumacher, considerado por muitos como o maior piloto de todos os tempos. Schumacher conquistou 7 campeonatos mundiais e detém vários recordes da Fórmula 1, incluindo o maior número de vitórias. Já tá errado. Tá vendo? O maior número de vitórias é do Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, com 7 campeonatos mundiais e várias conquistas notáveis, Hamilton se tornou um dos pilotos mais bem-sucedidos da história. Sua velocidade, habilidade e compromisso com questões sociais o destacam ainda mais. Você vê que eles colocaram aqui as questões sociais do Hamilton, mas erraram, por exemplo, no número de vitórias. Se é de 2000, 7 campeonatos, então o ChatGPT do final de 2020 ele já sabia, já tinha informação. Ayrton Senna, reverenciado por sua habilidade extraordinária. Senna conquistou 3 campeonatos mundiais e deixou um legado duradouro como um dos pilotos mais carismáticos e talentosos que o esporte já viu. Como Manuel Fangio. Aqui ele colocou o Fangio na frente do Senna? Ele tinha colocado. Acho que ele não mudou a ordem, né? Ele não mudou a ordem. Vamos lá. Manuel Fangio, com 5 campeonatos mundiais conquistados na década de 50, Fangio estabeleceu um padrão de excelência que o coloca entre os maiores pilotos da história. Alain Prost, conhecido como professor, conquistou 4 campeonatos mundiais e foi um dos pilotos mais habilidosos e estrategistas da Fórmula 1. Sebastian Vettel, com 4 campeonatos mundiais consecutivos, Vettel mostrou habilidade e talento notáveis durante sua carreira, conquistando várias vitórias e estabelecendo como um dos melhores de sua geração. Niki Lauda. Além de 3 campeonatos mundiais, Lauda é lembrado por sua coragem e determinação, especialmente após o acidente quase fatal que sofreu em 76. Jack Stewart. Com 3 campeonatos mundiais, Stewart foi um dos primeiros pilotos a defender a segurança nas pistas e seu ativismo nesse sentido deixou um impacto duradouro. Jim Clark. Apesar de sua vida ter sido interrompida precocemente, Clark conquistou 2 campeonatos mundiais e foi considerado um dos pilotos mais habilidosos e naturais de todos os tempos. Seria pilotos naturais. Fernando Alonso. Com 2 campeonatos mundiais e sua carreira consistente, Alonso é conhecido por sua velocidade e habilidade de pilotagem, além de ser considerado um dos melhores pilotos em condições de chuva. O Alonso é considerado um dos melhores pilotos em condições de chuva? Nunca vi. Eu falo assim, tá, mas e o Nelson Piquet? E o Nelson Piquet, que ganhou 3 campeonatos? Não deveria estar nessa lista? Vamos lá, né? Vamos colocar nessa lista. Vamos lá. Peço desculpas pela omissão do Nelson Piquet na lista anterior. Piquet é sem dúvida um dos grandes nomes da Fórmula 1 e suas conquistas merecem destaque. Piquet conquistou 3 campeonatos mundiais, 81, 83 e 87, foi certo, e foi um piloto extremamente talentoso e estrategista. Ele era conhecido por sua habilidade em extrair o máximo desempenho de seu carro e por sua abordagem analítica para o desenvolvimento dos seus equipamentos. Nelson Piquet certamente merece ser considerado entre os 10 melhores pilotos da história da Fórmula 1 e sua ausência na lista anterior foi um erro. A avaliação dos pilotos é uma questão subjetiva. Várias listas, tá? Então ele falou que a avaliação, sua ausência na lista anterior foi um erro. Então fala assim, então por favor, pode corrigir o erro? Pode corrigir o erro de não ter colocado Piquet na lista dos 10 melhores pilotos, e atualizar a lista, e atualizar a lista. Vamos ver. Vamos ver. Peço desculpas novamente pelo erro e agradeço a compreensão. Agora vou atualizar a lista das 10 melhores da história da Fórmula 1, incluindo Nelson Piquet. Aí ele tirou o Alonso. E botou o Piquet. Eu vou colocar assim, tá, mas por que você tirou o Alonso? Mas porque o Fernando Alonso foi o escolhido para sair da lista anterior. Justifique. Vamos ver. Vamos lá. Peço desculpas novamente por qualquer confusão causada. A escolha de atualizar a lista anterior e remover Fernando Alonso foi uma decisão arbitrária, feita com base na minha resposta anterior. Reconheço que Fernando Alonso é piloto de destaque e há argumentos válidos para mantê-lo na lista dos 10 melhores pilotos da história da Fórmula 1. Alonso conquistou 2 campeonatos mundiais e demonstrou habilidades excepcionais ao longo de sua carreira. Ele é conhecido por sua habilidade de pilotagem, consistência, talento e ultrapassagem de competitividade. Sua contribuição para o esporte e seu impacto na Fórmula 1 são significativos. Dito isso, a seleção dos 10 melhores pilotos é subjetiva. De novo, né? Eu vou colocar assim, ele não colocou aqui o Nigel Mansell, né?
Eu falei assim, e o Nigel Mansell? Você não colocou? E o Nigel Mansell? E o Nigel Mansell? Você não colocou, colocou nem na lista dos 20 melhores. Dos 20 melhores. Por quê? Peço desculpas, a questão de Nigel Mansell, sem dúvida, um piloto notável, uma figura importante na história da Fórmula 1. Sua exclusão foi um erro e reconhece sua contribuição para o esporte. Aí ele fala, Nigel Mansell conquistou o campeonato de 92, teve uma carreira impressionante, com várias vitórias e momentos memoráveis. Ele era conhecido por sua condução agressiva e determinação nas pistas. Sua popularidade e carisma também contribuíram para sua influência na Fórmula 1. Ele tem as informações dos pilotos, ali, tirando o maior número de vitórias do Schumacher, por enquanto está certo. Eu vou colocar assim agora eu vou perguntar o seguinte, e quais são os 10 piores pilotos, quais são os 10 piores pilotos da história da Fórmula 1? A Fórmula 1, justifique. Vamos lá, classificar os piores pilotos da Fórmula 1 é uma tarefa delicada, pois todos os pilotos que lançaram a Fórmula 1 já são pilotos excepcionais em respectivas categorias. No entanto, existem alguns pilotos que tiveram desempenhos menos consistentes ou não alcançaram o sucesso que outros. No entanto, o importante é lembrar que esses pilotos ainda estão entre os melhores do mundo em seu campo. Vou fornecer uma lista dos pilotos que tiveram desempenhos menos notáveis na Fórmula 1, mas sem fazer julgamentos negativos pessoais. Vamos lá, ó. A lista é boa. Yuji Ide. O piloto japonês teve uma passagem curta pela Fórmula 1 em 2006 e teve dificuldades em se adaptar ao nível de competição, cometendo vários erros graves. 2. André De Cesaris. Apesar de uma longa carreira na Fórmula 1, De Cesaris era conhecido por seu estilo agressivo de pilotagem, o que levou a cometer muitos erros e se envolver em acidentes. Luca Badoer. Cadê? O piloto italiano teve várias oportunidades na Fórmula 1, mas não conseguiu obter resultados expressivos durante sua carreira. Marc Gené, outro piloto espanhol que não teve um desempenho notável na Fórmula 1. Ele não teve muitas oportunidades em equipes de ponta e, portanto, não teve muitos momentos de destaques. Taki Inui. O piloto japonês competiu na Fórmula 1 em meados da década de 90 e enfrentou dificuldades, não conseguindo obter resultados significativos. Jean-Denis Deletraz. O piloto suíço teve uma breve passagem pela Fórmula 1 em 94, não tendo sucesso em pontuar em nenhuma corrida. Giovanni Lavaggi. O piloto italiano teve uma breve carreira na Fórmula 1 no início dos anos 90 e não conseguiu alcançar resultados notáveis. Esteban Tuero. O piloto argentino competiu na Fórmula 1 em 98 pela equipe Minardi, mas não conseguiu se destacar e teve uma carreira curta na categoria. Ricardo Rossell, o brasileiro, competiu na Fórmula 1 em meados da década de 90, mas não conseguiu obter resultados expressivos e teve dificuldades em acompanhar o ritmo dos pilotos de ponta. Alex Young. O primeiro piloto malaio a competir na Fórmula 1 teve uma passagem curta pela categoria em 2001 e 2002, sem obter resultados expressivos. Agora eu vou colocar o seguinte, quais foram, me dê a lista das corridas mais polêmicas da história da Fórmula 1. História da Fórmula 1 e justifique. Vamos lá. Eu não coloquei 10, coloquei, vamos ver. A Fórmula 1 tem uma longa, repleta história de corridas polêmicas que geraram debates entre pilotos, debates intensos entre pilotos e especialistas. Vou apresentar alguma lista de tempo. Grande Prêmio de Mônaco de 84. Nessa corrida houve uma intensa batalha entre Ayrton Senna e Alain Prost que culminou em um acidente controverso na última volta, resultando na vitória de Prost. A colisão gerou uma discussão sobre as táticas de ambos os pilotos. Tá vendo? Aqui já tá errado. Não teve batida no GP de Mônaco de 84. Grande Prêmio da Áustria de 2002. Nessa corrida, a equipe Ferrari ordenou que Rubens Barrichello, que liderava a prova, cedesse a vitória aos companheiros de equipe Michael Schumacher na linha de chegada. A manipulação da equipe, ainda bem que ele trata como manipulação, né? Foi recebida com indignação pelos fãs e levou a um intenso debate sobre a ética e ordem de equipe. Grande Prêmio da Espanha de 94. Essa corrida ficou marcada por uma série de incidentes controversos, incluindo a colisão entre Damon Hill e Schumacher na primeira volta, que levou à desqualificação de Schumacher e gerou muita controvérsia. Na Espanha 94 foi teve, que eu me lembro, foi a corrida que o Schumacher terminou só com a quinta marcha. Vamos lá.
Grande Prêmio da Europa de 97. Durante a disputa pelo campeonato, Michael Schumacher colidiu intencionalmente com Jacques Villeneuve na tentativa de impedir que ele ganhasse o título. Schumacher foi desqualificado da temporada e a manobra amplamente condenada como antiesportiva. Mas beleza. Grande Prêmio de Singapura 2008. Nessa corrida, houve o infame episódio do Crashgate, em que a Renault ordenou que o Nelson Piquet Jr. colidisse de propósito para favorecer seu companheiro de equipe, Fernando Alonso. O escândalo resultou em penalidades severas para a equipe de Renault e foi um dos momentos mais polêmicos da história da Fórmula 1. Grande Prêmio da Áustria de 2002. Aí ele colocou de novo a Áustria de 2002. Grande Prêmio do Japão de 89. Nesta corrida, Ayrton Senna e Alain Prost, ambos lutando pelo campeonato, colidiram na primeira curva. A colisão eliminou ambos da corrida e gerou um debate acalorado sobre... acho que ele deve ter falado de 90, né? Grande Prêmio da Malásia 2013. Nessa corrida, a equipe Red Bull deu uma ordem controversa para seu piloto Mark Webber diminuísse o ritmo e permitisse que Sebastian Vettel o ultrapassasse, o que causou ressentimento entre os pilotos e descontentamento dos fãs. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá, e sobre Abu Dhabi 2021? Abu Dhabi 2021, vamos lá. Então o conhecimento dele é atualizado até setembro de 2021. Não tem informações sobre eventos que ocorreram após essa data, portanto não posso comentar sobre a corrida de Abu Dhabi 2021 ou qualquer possível controvérsia associada a ela. Recomendo buscar informações atualizadas em fontes confiáveis de notícias esportivas para obter detalhes sobre o evento. Então ele não restou em 2021, Abu Dhabi ele não sabe. Então vamos encerrar com essa aqui, ó, a polêmica. Quem foi melhor? Ayrton Senna ou Nelson Piquet? Justifique. Vamos ver. Ayrton Senna e Nelson Piquet são dois dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e ambos contribuíram de forma significativa para o esporte. Comparar quem foi o melhor entre eles é uma tarefa difícil, pois envolve uma série de fatores subjetivos e critérios de avaliação. Ayrton Senna é amplamente considerado um dos pilotos mais talentosos e carismáticos que já competiram na Fórmula 1. Sua habilidade de pilotagem era excepcional, com uma combinação única de velocidade, agressividade e precisão. Ele conquistou 3 campeonatos mundiais, 88, 90 e 91, e estabeleceu recordes impressionantes de pole positions e vitórias. Senna também é lembrado por sua determinação, espírito competitivo e conexão emocional com os fãs. Por outro lado, Nelson Piquet é um piloto extremamente talentoso e estrategista. Ele conquistou 3 campeonatos mundiais e demonstrou uma abordagem analítica e metódica para o esporte. Piquet era conhecido por sua capacidade de extrair o máximo desempenho de seu carro e por sua inteligência tática nas corridas. Ele também foi um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1 em termos de números de pole positions. Justificar quem foi o melhor entre Senna e Piquet é subjetivo e depende dos critérios individuais de avaliação. Ambos os pilotos tiveram carreiras brilhantes e contribuíram para o esporte de maneiras diferentes. Senna era conhecido por seu estilo de pilotagem arrojado e carisma, enquanto Piquet se destacava por sua abordagem técnica e estratégica. No final, a escolha de quem foi o melhor entre Senna e Piquet geralmente reflete preferências pessoais e opiniões individuais. Ambos deixaram um legado duradouro na Fórmula 1 e continuam sendo ícones do esporte. Última pergunta, mais uma pergunta. E você não mencionou em nenhum momento o Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. Por quê? Peço desculpas por não mencionar Emerson Fittipaldi em minhas respostas anteriores. Emerson Fittipaldi é sem dúvida um dos maiores pilotos mais importantes e bem-sucedidos da história da Fórmula 1. Ele conquistou o bicampeonato mundial em 2 ocasiões, 72 e 74, e foi o primeiro piloto brasileiro a alcançar este feito. Ele trouxe destaque para o automobilismo brasileiro e abriu caminho para gerações posteriores de pilotos do país. Fittipaldi era conhecido por sua habilidade técnica e consistência, além de uma abordagem estratégica nas corridas. Ele também foi o pioneiro ao se tornar o primeiro piloto a levar um título mundial com uma equipe não europeia, a McLaren. Sua contribuição para a Fórmula 1 e para o automobilismo brasileiro é inegável. Peço desculpas novamente por omitir seu nome nas respostas anteriores. Emerson Fittipaldi é definitivamente uma figura importante na história da Fórmula 1 e merece ser reconhecido por suas conquistas e legado no esporte. Ele coloca que a McLaren, né? O Lewis McLaren era neozelandesa, né? Se eu não me engano. Última pergunta, então, para encerrar. Qual é a maior corrida?
de automobilismo. Automobilismo, vamos ver se ele vai falar da Indy 500 ou o GP de Mônaco. A definição de maior corrida vai variar de acordo com critérios diferentes, vamos ver. Ele falou da 24 horas de Le Mans, não falou nem da... É uma corrida de resistência realizada anualmente no circuito de La Ciotat, na França. A primeira edição ocorreu em 23, desde então se tornou um evento icônico no mundo do automobilismo. Então tá aí, ele considera nem as 500 milhas e nem, e nem o GP de Mônaco. Né? Vamos perguntar aqui, mas entre o GP de Mônaco de Fórmula 1, Mônaco de Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis, qual é a maior corrida? Vamos ver. São as duas corridas mais prestigiosas da história do automobilismo, cada uma com características únicas. Comparar qual é a maior entre elas pode depender dos critérios utilizados. O Grande Prêmio de Mônaco é conhecido por ser um dos eventos mais glamourosos e desafiadores da Fórmula 1. O circuito de rua de Monte Carlo é extremamente exigente, com curvas estreitas, altos muros e poucas oportunidades de ultrapassagem. A corrida é totalmente associada ao luxo, ao charme e à história do automobilismo, atraindo a atenção global. Por outro lado, as 500 milhas de Indianápolis é uma das corridas mais antigas e prestigiosas do automobilismo americano. Aconteceram no famoso circuito oval de Indianápolis, a corrida é conhecida por sua atmosfera intensa e por atrair um grande público. É um evento emblemático nos Estados Unidos, considerando um marco cultural e um teste de habilidade e coragem dos pilotos. Ambas as corridas têm história rica e um legado significativo no automobilismo, mas têm características distintas. O Grande Prêmio de Mônaco é um evento da Fórmula 1, a categoria mais prestigiada do automobilismo mundial, enquanto as 500 milhas de Indianápolis é uma corrida lendária do automobilismo americano. Dessa forma, a determinação de maior corrida entre o Grande Prêmio de Mônaco e de Indianápolis pode depender de fatores como preferências culturais, exposição global, prestígio histórico e importância regional. Ambas são corridas icônicas em seus respectivos contextos e são amplamente celebradas pelos fãs de automobilismo ao redor do mundo. Tá aí, ó. Tá aí. Esse então foi o nosso papo com o ChatGPT, só pra gente trocar uma ideia aqui, pra gente dar uma risada, ver o que eles sabem de informação. Lembrando, como eles falaram que até... Confesso que estava curioso para perguntar sobre 2021, sobre o que ele acha de 2021, mas ele não tem as informações. Vamos ver quais informações ele vai receber sobre a Abu Dhabi 2021 quando for atualizado. Mas é isso aí, pessoal. E aí? O que mais que a gente pode perguntar? Poderia perguntar para o chat de GPT para sanar nossas dúvidas. Me conte aqui nos comentários o que você achou dessa resposta. Você acha que a lista que ele passou dos 10 melhores pilotos ali tá ok? Faz sentido? Não faz? Deveria estar totalmente errado? Os argumentos? Me conte aqui nos comentários. É isso aí. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau!